Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Torres da Arquitetura da Mudança. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo, hoje é domingo, eu estou fazendo esse vídeo um pouco mais cedo do que o horário que eu vou publicar. Eu resolvi botar essa roupa aqui, essa camisa, né, de academia. Primeiro porque, para comentar rapidamente, que quando a gente muda, né, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de enxergar as coisas, tudo que está em volta começa a mudar também. Então eu, né, de um ano e pouco para cá, resolvi virar um cara mais voltado para minha saúde, para minha alimentação, né? Parei de beber, já falei isso para vocês aqui. E eu passei a valorizar mais as roupas de academia, né? Para valorizar realmente mais o meu corpo, né? Porque ele está mais bonito. Eu estou curtindo mais esse novo Léo. E ontem eu estava conversando com a minha namorada e eu falei para ela, poxa, toda vez que eu vou viajar, eu moro no Rio, ela mora em São Paulo, então eu tenho ido para lá muito. E toda vez que eu vou viajar para casa dela, a primeira coisa que eu me preocupo é com as roupas da academia, porque quando eu estou lá a gente malha junto, quando eu estou aqui eu malho aqui sozinho, mas sempre estou malhando, né? E a primeira coisa que eu me preocupo é em botar na mala, né? São as roupas de academia. Então hoje eu tenho diversas roupas de academia, e muito mais até do que roupa de sair. Porque eu saio pouco, parei de beber, então não vou a lugares assim que tenha muita gente bebendo, né? Porque eu durmo cedo, acordo cedo, eu mudei meu estilo de vida. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar. E tá tudo certo, tá? A segunda coisa, sobre planejar, a importância do planejamento e execução das nossas atividades no domingo, ou seja, fazer bom uso do sábado e domingo, né, como dias de cuidar da saúde, como dias de planejar a semana seguinte, como dias de olhar para a semana que passou, ver o que foi bom, ver o que não foi tão bom assim, né? E aí eu até fiz algumas anotações aqui do que eu acho que, das vantagens, vamos dizer assim, de se parar em algum momento do sábado ou do domingo, né, de acordo com a rotina de vocês, né, com o estilo de vida, né? Muitos são casados, solteiros, solteiras, com filhos, sem filho. Mas eu queria trazer aqui como eu penso, né, de fazer bom uso desses 2 dias que muita gente desliga, não faz nada, absolutamente esquece como foi a vida nos 5 dias anteriores e não para pensar em como podem ser os próximos dias, tá? Primeira coisa é de se parar para pensar no trabalho, né, na tua vida profissional ou na mudança que você quer trazer na sua vida, é clareza sem pressa, né? Porque você parando, abrindo o notebook ali num sábado, num domingo, a hora que você quiser, você não tem aquela pressão no trabalho. Então você vai ter clareza das reuniões que você participou, dos erros que você cometeu, sabe? Dos acertos que você teve, das evoluções que você pode fazer e sem pressa. Você abriu o notebook ali, você está de sandália havaiana, uma camisa de academia, né? Ou já foi para academia, ou está indo para academia, e você pensa ali no que aconteceu de forma muito madura, sabe? Então, clareza sem pressa. A segunda coisa que eu notei aqui foi você pode fazer um planejamento inteligente, né? No caso da próxima semana ou do próximo período, né? A gente está falando de semana aqui porque é um ciclo melhor de se planejar, um ciclo curtinho. Então você pode fazer um planejamento inteligente, você pode olhar para todas as reuniões da tua semana que vem, ou tudo que você quer fazer ou deseja fazer na semana que vem, e encaixar melhor ali os horários, sabe? Remanejar horários, remanejar reuniões, até mandar um e-mail que de repente ficou perdido lá, você aproveita que está ali no computador e manda. Mas é você olhar, fazer um planejamento com calma, com inteligência, com tranquilidade, refletir, pô, aquela reunião com aquela pessoa, pô, seria melhor se fosse em tal horário, né? Ou tirar aquela reunião, jogar de terça para quarta. É você olhar para a tua semana de forma estratégica, tá? Isso aqui faz parte de um planejamento estratégico da semana. Então, olhar, fazer um planejamento inteligente. Em relação à saúde física, sabe? Continuar comendo bem, não é porque é sábado e domingo que você vai chutar o balde, né? Seja na comida, seja na bebida. Então, pô, você passou comendo bem a semana inteira, se cuidando, tomando água, se alimentando direito. Para que vai chutar o balde no final de semana? Quer chutar o balde? Pega uma refeição e chuta o balde na refeição, pô, tá tudo certo. Mas continua se cuidando, sabe? Não é porque é sábado e domingo que não vale, porque tem, né, estudos aí que comprovam que quando você chuta muito balde sábado e domingo, você joga o trabalho todo fora. Pô, e aí você parece que não avança. E é verdade, não está avançando. Você se trata muito bem durante a semana, dorme bem, come bem, bebe água, malha e tal, chega no final de semana, arrebenta, né? Então se cuide também durante o final de semana, tá? Escolha uma ou duas refeições para chutar o balde
E em relação à bebida, cara, tome seu vinho, beba lá o que você quiser beber, mas também não chute balde na bebida não, tá bom? Alinhamento objetivo, sabe? Eu acho que você se alinhar com você mesmo, do que você quer, do que você não quer, é muito importante, sabe? Você refletir, né, sobre o que você está querendo da sua vida, né? Se as mudanças que você está querendo trazer estão surtindo efeito, os erros que você cometeu, olhar para os erros também com carinho, tirar o chicote da mão, né? Tipo, né? Geralmente a gente pega o chicote e bate assim, caramba, ó, eu errei, eu sou ruim, eu sou horrível, eu errei tudo. Não, pô, olha para o que você fez de positivo, mas realinha a rota. Saiu muito da rota nessa semana, pô, realinha, ó, semana que vem eu vou arrumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então comece a assumir compromissos mais objetivos com você mesmo, tá? No final de semana a gente desacelera, tá? Mas não é para desligar. Eu pelo menos acho que não tem problema nenhum você não desligar. É claro que você desacelera, você não está naquele ritmo frenético de acordar, de trabalho, reunião e tal, mas desacelera, não desliga, sabe? Tenta refletir em alguma coisa aí que pode ser melhorada, que pode ser feita, ou pode ser parada de ser feita, né? Então desacelera, né, para curtir um pouco mais a família, os filhos e tal, mas não para, não desliga 100%. No final de semana, a gente, quando a gente dá essa desacelerada, eu acho que a gente sai do modo reativo e passa a entrar no modo criativo, porque quando você está tranquilamente ali no notebook, tomando um copo d'água, sem a pressão de celular, de reunião, de chefe, de e-mail, do Teams, né, para quem usa as soluções aí da Microsoft, você passa a ter um modo criativo, sabe? Você passa a sair daquele modo reativo, tem que responder o e-mail, tem que fazer a apresentação, tem que fazer a planilha, ou tem que fazer o Figma, ou tem que fazer qualquer coisa. Você sai desse modo de reação e vai para o modo de criação, para o modo de assumir o protagonismo da sua vida. Por quê? Às vezes você ali nesse momento que você está parando, você descobre, pô, podia fazer uma apresentação assim, ninguém me pediu, mas eu acho que seria legal fazer. Sabe, eu podia mandar um e-mail para o fulano para formalizar aquilo que a gente combinou numa reunião. Está muito informal, está muito solto, vou mandar um e-mail para ele. Sabe, você pode responder aquela meia dúzia de mensagens lá do Teams que ficaram meio voando lá, e você pode formalizar os combinados que você teve, sabe? Nesse momento você geralmente ativa um modo mais criativo, mais lúdico, sabe? Que você está no momento relaxado, sem a pressão, e você pode assumir a rédea ali daqueles eventos todos. E aí vale para a família também, sabe? Eventualmente até planejar um jantar com o seu marido, com a sua esposa, fazer um planejamento com os filhos, né? Fazer um programa com o filho, um cinema, ir para um parque, não sei, sabe? Mas eu estou falando muito de profissional, mas isso vale para a parte pessoal. Fazer uma visita à sua mãe, às vezes você está muito tempo sem visitá-la, pô, ali na semana você consegue encaixar, né, um horário para fazer uma visita à sua mãe. Uma outra coisa que a gente deixa muito para lá é fazer uma consulta médica. Às vezes você está adiando ir num dermatologista, sabe, num cardiovascular, né, num neuro. Eu, por exemplo, tenho que semana que vem agendar um neuro aí. Por quê? Porque meu sono não está legal, eu preciso ver um cara e começar a investigar isso aí. Então, muitas das vezes, nesse momento, a gente planeja coisas que a gente vai deixando para lá por conta da loucura da semana. Então, eu sou super a favor de você pegar um tempinho aí do seu final de semana para planejar a sua vida para a próxima e olhar um pouco para trás também, para ver o que foi bom, o que não foi tão bom assim, o que pode melhorar. Sabe, a gente, nesses momentos de final de semana que a gente pega para organizar a nossa vida, a gente ativa uma parte criativa do nosso cérebro, sabe? Experimentem isso e depois vocês me falem. Então eu estava conversando com a minha namorada, ela falou, pô, mas eu não tenho tempo para planejar meus horários, eu preciso de ter tempo. Ela falou que não tem tempo entre uma reunião e outra. Eu falei, caramba, como assim você não tem tempo? Não, porque as pessoas vão me convidando. Eu falei, mas espera aí. A sua agenda é sua. Quem manda na sua agenda é você, não são as outras pessoas. E aí eu sugeri que ela fizesse isso, que ela durante o sábado ou domingo, em algum momento, ela pegasse e fosse encaixando ali momentos de pausa para ela respirar, para ela ir ao banheiro, para ela levantar, alongar, né, tomar um café, sabe, fazer alguma coisa para ela, porque senão é uma reunião atrás da outra e ela fica refém da agenda dos outros, da vida dos outros, né?
E eu acredito muito que quem manda na nossa agenda é a gente precisa se respeitar, sabe? E colocar pausas realmente de acordo com o nosso biorritmo. Tem gente que aguenta ficar 2, 3 horas em reunião, tem gente que precisa parar ali de 50 em 50 minutos, sabe? Uma hora. Então, entenda como você funciona e passe a usar isso a seu favor dentro do seu planejamento semanal, sabe? E você só consegue fazer isso com calma, com tranquilidade, sem a pressão, barulho do dia a dia, né? da semana de trabalho. Então, minha sugestão façam isso durante a semana, porque quando você faz isso durante o final de semana, quando a semana estiver acontecendo, todo aquele planejamento já vai estar feito. Você não vai ficar preocupado em planejar, você já planejou. Ali é a execução e dentro da sua cabeça tudo aquilo ali já está funcionando. Você não precisa ficar lembrando o que você planejou, já está na sua agenda, você já marcou aquele horário para beber água, você já marcou aquela reunião, você já remarcou aquela reunião, você já fez aquela apresentação, aquele e-mail e tal. Então, fica aqui minha sugestão. Usem seu final de semana como um período estratégico de criação da sua semana.